noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Nesse nosso novo formato, agora indo para diversas plataformas, o nosso programa continua, em especial das 19h30 às 20 horas, aqui pela Vale TV. E com honra e prazer, depois de tentar ajustar nossas agendas durante um bom tempo, consigo entrevistá-la, a pessoa que gerencia a comunicação do Grêmio. Com muito prazer, desejo boa noite, Daniele Lentz, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu, né, se ajeitar. Exato. Quero te agradecer o convite, um prazer estar aqui contigo essa noite, né, e estamos aí, à disposição aí para o que tu quiseres saber, e o Vamos pessoal lá, também. isso mesmo, para informar. Primeiro, vamos para introduzir o pessoal, para o pessoal, nossos telespectadores. A Daniele eu conheço há bom tempo também. Prazer, né? Dessas andanças de movimento, agora conselheiro e envolvido lá dentro. Mas vamos perguntar, Dani, como se deu o teu gosto pelo Grêmio? Nossa, que pergunta, né? Meu gosto pelo Grêmio vem de bastante tempo, não vou dizer quanto tempo, né, para não entregar a idade. Mas eu sou de uma família que é como uma boa parte, acho que no Rio Grande do Sul até dividida, né? Mas a maior parte dela é gremista, com a graça do Senhor, assim. Então, eu desde pequena acompanho a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, que mora fora hoje. É, eu lembro de ter com ela acompanhado alguns jogos, inclusive de frequentar, né, o Olímpico quando tinha as piscinas, tudo, e ela mesma Ah, jogava sim. num time amador feminino na época, 1980 e picos, né? Aham. E aí o gosto dela também pelo futebol foi meio que fazendo com que que atraísse, né? Porque fora isso, eu tenho, como eu te falei, assim, uma família muito torcedora. A minha mãe é uma fanática, que inclusive ela quer palpitar sobre os resultados. Volta e meia ela quer que eu leve algumas mensagens para o presidente, né? Então, mais um pouco, mãe, eu vou te dar o contato dele, quem sabe tu fala direto, né? Então, chega a ser engraçado, assim. E é isso, sempre foi. Tem um irmão também que é super gremista, a gente sempre foi torcedor, assim, Fui eventualmente a alguns jogos, não vou te dizer que eu tenha ido em todos, mas desde pequena, assim, eu frequento. E aí, Uhum. depois, com o tempo, né, a adolescência, tudo começou a ficar mais intenso isso, comecei a frequentar mais ali o bairro da Azenha, e com isso, depois, na minha parte profissional, eu acabei me distanciando um pouco, trabalhando com outras coisas, viajei, morei um tempo fora, voltei, até que, né, chegou um belo dia e eu recebi um convite inesperado. E desde então, desde 2011, eu sigo aqui dentro, trabalhando onde, né, um lugar onde eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar, mas que com muita honra, né, com muita alegria e com muito amor, assim, né. Então, eu vou te dizer que eu fui uma felizarda, fui bem premiada, assim, e assim o sendo, né. Falando dessa forma, tu repetes as tuas colegas, das quais já entrevistei, a Jéssica e a Morgana falaram exatamente essa maneira carinhosa de se considerarem felizardas de estarem trabalhando Sim. no clube. Mas a tua escolha pelo jornalismo, como se deu? A minha escolha pelo jornalismo veio sempre foi a minha primeira opção, né, desde quando ainda se fazia lá, né, um tempo atrás, vestibular pela PUC, URG, sempre foi a minha primeira opção. É pelo prazer, assim, em estar sempre, de alguma forma gosto dos outros de veículos, TV, rádio. Rádio eu tenho uma paixão, adoro, é uma coisa que eu ouço, assim, olha, demais, às vezes, e é um hábito que eu tenho, assim, desde sempre. Eu estou em casa, eu estou escutando. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive, né? Essa ligação, né? Sobre o poder da informação, né? E Uhum. que é o que nos move, é o que nos encanta. Então, sempre foi uma fascinação que eu tive, é uma escolha que eu tive desde sempre, e aí eu acabei
encarando essa escolha, entrei na faculdade, fiz o que eu tinha para fazer, tudo, e aí sigo, né, dentro dessa minha área. Hã? Famequiana, que nem eu, isso? Famequiana? Sim, famequiana, né? Saudades da Famecos, né? Saudade, bons tempos antes É de foi um tempo assim de ouro, assim. Eu sinto muitas saudades, acho uma faculdade maravilhosa. Trago boas lembranças assim dessa época. Agora, já que tu comentaste, e eu vi, já escutando segunda-feira passada, avisando a todos que nós estamos gravando na quinta-feira, o programa está indo nesta semana, mas na segunda-feira da passada ela participou da Hora Consular, do programa onde está o pessoal do consulado e o Jairo Cuba, nosso colega, comandando o programa. Tu falaste mesmo, assim como tu citaste, essa questão da tua ida para fora. Foi um intercâmbio, uma decisão tua para aumentar a experiência, para depois Foi uma decisão de vivência fora, assim. Eu tinha me formado, trabalhei um pouco, alguns anos aqui e na minha área, e aí surgiu uma oportunidade de viajar. Eu tenho uma irmã, que é a que eu referi um pouco antes do programa, que mora fora, né? Ela tem família fora desde há muitos anos, mais de 20 anos. Então eu já tinha tido outras experiências mais curtas e aí resolvi passar mais tempo. Continuei super conectada, até quando o Jairo me perguntou, né, foi sobre né, onde é que eu estava, ou né, como é que tinha sido, né? O dia da Batalha dos Aflitos, foi a Da pergunta. batalha, exatamente. Eu disse assim, olha, acompanhei de longe ali, né, na torcida, né, na sofrência com todo mundo, mas super feliz que no final deu certo. Eu comentei também com ele que a gente, trabalhando no Grêmio, a gente tem coisas assim incríveis, né, tipo ter convivido com pessoas daquela época, né, como eu convivi, muitos outros colegas aqui, o seu Verardi, o próprio presidente, né, Odoni, com quem eu trabalhei também, o ex-presidente também do Conselho Deliberativo, Dr. Raul Regis. Então, pessoas assim, cada uma tinha, né, tinha uma história para contar sobre aquele momento, assim, que foi incrível, e eu acho que é uma coisa que está na nossa história, assim, o pessoal tem que se orgulhar, porque foi uma batalha mesmo, né, e foi muito bem vencida. Literalmente. Pergunta, e tu falou desse convite, como é que foi esse convite para trabalhar no Grêmio? Então, eu venho da área, né? Eu já trabalhei com produção em TV, tudo, mas a minha área mesmo forte é a da assessoria de imprensa. Eu trabalhava numa agência de assessoria que já começou a prestar serviço para o Grêmio na época da gestão do presidente Duda Kreff, que era quando era um contrato que se tinha com relação, era quando estava se começando o projeto da Arena, né? Então ela já trabalhava naquela época, mas eu não trabalhava no Grêmio, né? Isso era uma prestadora de serviço. Prestadora de serviços, isso. Mas que as agências normalmente elas têm as suas cartelas de clientes, né? Então digamos que o Grêmio era uma das empresas para a qual eu trabalhava, assim, né? Então eu tinha a minha gestora, que era quem prestava o serviço direto, né? Que foi contratada. E aí, mas com o passar do tempo, em 2011, ela assumiu, a Camejo, né, muita gente conhece, que inclusive é a assessoria da Arena hoje, né? Foi convidada para trabalhar, para assumir a comunicação do clube, né? Com a saída de uma outra profissional que se tinha, ficou um tempo, né, uma vacância ali naquele setor, e aí ela foi convidada, e nesse meio tempo ela me convidou para retornar, eu já não estava mais na empresa, e me convidou, né, para eu assumir junto com ela esse enorme desafio, porque era uma equipe de mulheres praticamente, né, só mulheres, assim, e a gente entrou no Grêmio, para assumir um departamento que é de extrema importância, né, o departamento de comunicação. E desde então, né, se permaneceu trabalhando dessa forma por um ano, tudo. Depois de 2013 veio o presidente Koff, eu trabalhei com um outro
grande profissional que hoje está na CBF, né, que é o Douglas Lunardi, tudo ele me convidou para continuar. Então, desde lá eu, né, permaneci e cá estou eu até hoje, 2021. Então, Dentro do projeto, para fechar esse primeiro bloco, eu acho que é importante a gente falar nesse primeiro bloco, até porque foi o período que tu entraste, porque tu pegou bem o período de transição da Arena para o Olímpico. Foi um momento de Sim. tudo mudando, né? Eu entrei efetivamente dentro do clube para trabalhar em 2011, né? Antes prestava serviço. Em 2011, então, nós assumimos, né, ali o departamento e pegamos 2012, que foi um ano bastante intenso, porque foi o último ano do Olímpico, né? Final do ano, dezembro, inauguração da Arena. Foi uma loucura, foi um ano assim de muita atividade, assim, muitas coisas legais que foram feitas, né? Nossa, desde o abraço ao Olímpico, né? Que era um projeto assim que a gente abraçou literalmente. Corrida monumental, última festa de aniversário na Era Olímpico, último Grenal, último jogo, enfim, né, depois a construção aqui da Arena, a evolução da obra, as visitas na Arena. Nossa, foi um ano assim muito intenso, mas muito, muito assim proveitoso. Toda a equipe, todo mundo curtiu muito, né, cada momento. Porque realmente foi um ano que ficou na nossa história, ficou na história do clube, né? A gente carrega com muito carinho, assim, um ano que a Arena tinha, meu Deus do céu, teve muita coisa também na Arena, né? Toda a evolução da obra, cada vez que se vinha era uma etapa que tinha sido vencida, e visitas de personalidades, visitas, né, de torcida, visitas de sócios, visitas de tudo quanto foi jeito, assim, e foram muitos eventos, assim, até o dia da inauguração, que também foi um baita, né, uma baita de uma data, assim, que também deve estar na memória de muita gente, então, enfim, foi um ano que só de falar, assim, eu já dá uma... Né? A cara já deu de cansado. Eu lembro, já canso só de falar, porque realmente foi um ano de bastante trabalho, mas bem proveitoso, assim, e recompensador, assim. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos com Daniele Lê. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta em Esporte na TV, nesta noite, com a minha querida amiga, a diretora de comunicação, colega jornalista, diretora do Grêmio na área de comunicação, a gestora, vamos dizer assim. A gerente, né? Tu tá me dando uma... Eu já estava mudando de cargo. Tu já tá me mudando de cargo. Tá me dando uma promoção, olha que eu gosto. Depois os conselheiros vão me cobrar. Exato. Bom, Dani, vamos até para esclarecer bem o público. E a gente aqui já entrevistou a Paty Velho, na parte digital, já entrevistamos a Morgana Chu, a Jéssica Maldonado, a jornalista, o Cristiano, que ainda não quis dar entrevista. Eu já tentei, mas ele vai. É só uma questão de tempo.
Eu tentei aquele dia lá dos murais ali da... Dani, explica, para que até a população entender, porque a gente tem uma vivência, uma comparação, por exemplo, que a gente teve um programa esses dias até, de novo com o assessor do Aimoré e o assessor do Novo Hamburgo, que é um só em cada clube fazendo tudo. Uhum. Sim. Então, acho que dimensionando o Grêmio, do tamanho que o Grêmio é e do tamanho que o Grêmio se tornou, ainda mais nos últimos anos, talvez tu pudesse, num breve resumo, esmiuçar um pouquinho como funciona o teu departamento. Claro, sim. Bom, o departamento de comunicação, ele tem, por alto, assim, umas 13 pessoas, 13 profissionais, né? Na maioria jornalistas, mas temos também publicitários, profissionais especializados em rede social, cinegrafista, pessoal especializado em edição. E a gente trabalha, com exceção ali, tem a parte das redes sociais, né? E a parte da Grêmio Rádio e da Grêmio TV, com a Grêmio Rádio e a Grêmio TV de uma forma muito híbrida, porque são todos jornalistas, a gente meio que se mistura, né? Atende a parte de assessoria de imprensa, a parte de edição de vídeo, a parte das transmissões da Grêmio Rádio, dos jogos, enfim, das partidas, programação também agora com a Grêmio Play, né? Uma programação mais específica. Então, são duas áreas, né, que eu quero destacar aqui, que ganharam mais força nesses últimos tempos, que é a parte de rede social e a parte, né, de TV e rádio, que com uma mudança, né, para um estádio como a Arena, depois da saída do Olímpico, enfim, com o passar do tempo, né, os processos se aprimorando, as demandas aumentando cada vez mais, a necessidade de se melhorar também o conteúdo, de se ampliar o conteúdo, as inúmeras pautas, enfim, a gente tem muita produção e esses setores acabaram sendo ampliados e ganharam uma certa autonomia. Então, hoje nós temos tem a comunicação como um todo, mas tem a coordenação das redes sociais, né, da comunicação digital, e tem essa parte, então, da Grêmio Rádio e da Grêmio TV. E, né, e eu fico, então, com essa questão mais da assessoria de imprensa, né, institucional, que é por onde a gente faz todo o conteúdo de divulgação para a imprensa, né, para o site, para as redes, também fomenta as redes, também um pouco da TV e da rádio, enfim, é uma coisa que se retroalimenta, né? Claro, as redes sociais, elas cresceram muito. Quando eu entrei no Grêmio em 2011, nós tínhamos ali apenas o Twitter, e ainda ele era novo, né? Era uma rede social recente que se tinha na época, e depois fomos ganhando massa, foram surgindo outras redes, né? Surgiu o Instagram, surgiu o Facebook, enfim, o Grêmio tinha que estar presente em tudo, né? Depois conteúdo do YouTube, onde a TV acabou absorvendo uma parte, criando, né, um canal exclusivo e oficial do Grêmio. Mas é isso, temos mais os assessores de imprensa, pessoal que trabalha exclusivamente lá, a assessoria da base, né, que é o Rodrigo Faturi, a assessoria da equipe feminina de futebol, que é a Jéssica Maldonado e a Morgana Chu. Tem o Márcio Neves, né, que é móveis e utensílios aqui do Grêmio. Né? Voltou e está sempre aí, né? Exatamente. Temos outros profissionais, temos o Igor Póvoa, que hoje ele está cedido ao departamento de futebol, né? Substituindo o nosso colega Vitor Rodrigues. Temos o Renan Jardim também, quer dizer, nós temos assim um arranjo, né, para trabalhar a comunicação integrada, né, de forma integrada do clube. É muito conteúdo, é muita pauta, né? Às vezes a gente tem que dar uma... A minha pergunta viria agora. Como é que faz para priorizar e, ao mesmo tempo, divulgar tudo que acontece? Não tem uma... para quem trabalha na área da comunicação, né? Isso já é meio que... já fica meio que no automático, assim. A gente tem reuniões, né?
As nossas pautas acabam se definindo, nós temos um grupo, né, e a gente define as coisas de uma forma muito rápida, elas surgem muito rápidas também. Nós temos pautas dos departamentos, quadro social, loja, departamento consular, a escola do Grêmio, né, onde também tem uma assessora, mas, né, tem o Futebol 7, que também tem lá uma equipe, mas também nos abastece, né, muito, assim, para que a gente faça o carrossel lá do site girar, para que a gente faça com que as nossas redes também se atualizem a todo momento. Nós temos uma cobertura intensa sobre os treinamentos, sobre os jogos. Então, assim, a gente se organiza de uma forma em que tudo, absolutamente tudo que precisa ser divulgado seja coberto, né? Claro que, eventualmente, tem coisas que surgem de última hora, né? Assim como o futebol é dinâmico, o clube é dinâmico, a comunicação é dinâmica, então ela tem que estar sempre atenta e estar sempre disponível, né, para eventual crise, para qualquer problema que aconteça, que não é, às vezes, só dentro de campo, mas extra-campo também. O Grêmio, ele é uma empresa, né, e assim como uma empresa, ele também tem as suas questões institucionais, né, que acontecem fora ali das quatro linhas. Então, assim, a gente tem muita demanda, muito conteúdo, não tem uma escolha sobre o que divulgar, a gente divulga absolutamente tudo que é necessário ser divulgado sobre o Grêmio. Como é que foi trabalhar esse 1 ano e pouco de casa? Olha, foi um outro desafio, assim, né, para quem não estava esperando, como todo mundo, né, o mundo inteiro, ninguém estava esperando que acontecesse o que aconteceu, e seguindo as determinações do governo municipal, estadual e autoridades sanitárias, teve um momento, então, que a gente teve que trabalhar de casa, isso. E assim, na nossa área, Cláudio, tu sabe que a gente não tem horário, a gente não tem dia, a gente não tem feriado, assim, né? Qualquer hora é hora, tu tem que estar sempre disponível. Só que no momento que tu tá em casa, as coisas um pouco se misturam, né? E Sim. É diferente de tu estar no teu ambiente de trabalho. Eu fico me colocando eu fiz essa pergunta porque, ao mesmo tempo, tu também tinha que estar gerenciando todas essas pessoas que estavam também em casa, pois o Grêmio não parou, teve um período inicial apenas, que houve aquela parada completa, mas depois já veio as coisas continuaram. A vantagem de quem trabalha nessa área é que a gente se adapta, né, a qualquer meio, assim. Então, o trabalho que era feito aqui dentro do Grêmio, ele não deixou de ser feito no ambiente do lar, no ambiente da nossa casa. Ele continuou sendo feito, basta tu ter um equipamento, né? Basta tu ter um notebook, até ter um celular, e tudo é feito, né? A gente consegue conciliar todas as demandas, né? Eu falo isso da parte da assessoria, assim. Mas não é muito... as redes sociais também se adaptam, a TV e a rádio também teve que se adaptar. Tudo continuou sendo feito, né? Claro que não da forma como nós gostaríamos que estivessem sendo feitas, mas foi feito de uma forma que eu posso dizer bastante eficiente, né? Dentro daquela condição nova que a gente estava vivendo, né? Então, as reuniões aconteciam de forma remota, de forma virtual. Trabalho hoje com uma rede como o WhatsApp, né? Não tem o que tu não faça. Cria-se ali um grupo, né? E ali são distribuídas as pautas, as demandas, são feitos os textos, é abastecida a plataforma, enfim. Tudo continuou sendo feito, não da melhor forma, que é a gente estando no nosso local de trabalho, mas eu posso te dizer que a gente levou o Grêmio para dentro de casa, assim, não que ele não já estivesse, né? Porque trabalhar no Grêmio é tu estar no Grêmio 24 horas por dia, mesmo que não esteja aqui na arena, né? Tu leva ele para casa sempre. Então, nesse período, a gente, acho que foi mais intenso, assim, né? Se levou muito mais, assim. Eu lembro que o guia da partida, por exemplo, quando surgiu, era uma coisa, Atlético Paranaense, eu lembro, tinha um ou outro também, Palmeiras, talvez, e quando veio para cá, tinha aquela coisa ainda, vamos, não vamos, e tu começou a fazer, eu lembro que estava liderando todo o processo, e quando o resultado de campo, hoje eu sei que tem gente
tem colecionador vendendo no Facebook. As primeiras Sim, edições. faz tempo. O Virou Grêmio peça tá de lá. colecionador, é verdade. É. O Guia da Partida ele surgiu em 2012 também e segue aí, né, com toda a força. A gente parou de fazer o guia no papel, né, por Uhum. óbvio, por não estar podendo ter público nos estádios. Quando retornarem, a gente vai voltar à nossa publicação normal, mas por enquanto a gente está com a opção virtual, né, enviando para a imprensa, para abastecimento ali com informações do clube, né, do jogo, da partida, do dia, dos atletas, enfim, escalação, as coisas, provável escalação, enfim, tudo que gira em torno do futebol a gente manda para os sócios, a gente publica nas redes sociais. Então, foi o caminho que se teve, né, a opção que se teve para a gente não perder Uhum. de produzir um veículo que a gente sabe que tem uma aceitação muito grande perante a torcida, justamente por isso, né, como tu falasse agora, que tem venda, Sim. venda, Fico e a gente sabendo, sabe, fico sabendo das propostas que fazem. não faz tempo que acontece, faz tempo, então tem muita gente que coleciona, e é um produto, é uma publicação que a gente tem muito carinho, é uma coisa que faz muito, ela faz completamente parte da nossa rotina, né? A gente tem, pela sequência de jogos, né, que são jogos alternando, jogos em casa, jogos fora, jogos em casa, a gente continua fazendo o guia na íntegra, né? Aquela publicação de maior número de páginas. Nos jogos fora, a gente faz um resumo, né? Que é um kit que a gente manda, que a gente chama. Mas a gente resolveu retomar, né, esse projeto, não deixar ele se perder, embora a gente, como eu falei antes, não estivesse tendo público como a gente gostaria no estádio, e de uma forma para a gente manter essa conexão até com o torcedor, né, e o próprio associado, assim, que é um material que eu acho que é bem útil, assim, eu acho que o pessoal aprovou e se a gente Não, parar hoje, eu acho que vai ter uma reclamação. vai ter uma reclamação. E ali é feito com tanto, sabe, com tanto empenho, assim, são coisas que é o melhor veículo para que a torcida tenha acesso a coisas que normalmente ela não vai ver, né? Uhum. Vai ver alguma coisa na imprensa, tudo, mas na imprensa externa, mas não da forma como é feita pelos profissionais dentro, né, da nossa própria casa, assim. Então, eu quero desejar vida longa para o guia. E assim esperamos. O tempo está estourando, meu diretor deve estar já me matando. Quero que tu dê uma mensagem final para nosso telespectador, teus amigos, teus colegas, os gremistas ou todos os comunicadores. Uma mensagem da Daniela. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer de novo, Cláudio, pelo convite, dizer que é um prazer, né, uma honra poder estar aqui conversando contigo. E para a nossa torcida, eu só posso desejar que continue nos acompanhando, que continue, né, alentando o nosso Grêmio, que continue, né, torcendo para que tudo dê certo nesse ano, que a gente venha de novo aí dar mais uma volta olímpica, conquistar mais um grande título, né, que acredite no nosso no empenho da nossa equipe, dos nossos atletas, no trabalho que está sendo desenvolvido, né, e que continue junto, assim, que continue junto conosco, torcendo, enfim, né, não deixando de estar do nosso lado, do lado do Grêmio, do lado do clube, assim, no momento bom e também no momento ruim, que é preciso, né, a gente precisa dessa força sempre, o Grêmio, como, né, todo clube grande, né, precisa ter a nossa torcida aí sempre por perto. Perfeito. De coração, obrigado, Dani, por ter aceito o convite. Fizemos um grande programa, agradeço muito. E dessa forma, encerramos Esporte na TV desta noite. Fique agora com a programação da Vale TV.